As alterações climáticas vão aumentar o número de refugiados já existente. Terão de se deslocar para encontrar novas pátrias, para encontrar alimento, para encontrar trabalho. Norman Miles calcula que já existem mais refugiados ambientais que refugiados de guerra e conflitos. E isso é problemático, porque esses refugiados ambientais não são reconhecidos pela ONU. Sempre se disse que a Europa e a América do Norte se tornariam fortalezas virtuais e que terão de erguer enormes muros para deter a imigração de países assolados por alterações climáticas. E a verdade é que já assistimos à edificação desses muros. Os políticos norte-americanos debatem a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Já existe mesmo um muro virtual, com todas as forças de segurança e patrulhas fronteiriças que tentam impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Muitos países europeus começam a assustar-se com a imigração. Penso que é devido à diferença crescente entre os ricos dos nossos países e os pobres de África, que muitos africanos estão a chegar. Muitos deles veem a riqueza que temos na Europa e querem obter uma parte. Isto já está a acontecer. E as alterações climáticas vão piorar ainda mais. As alterações climáticas são uma das mais sérias ameaças, se não a mais séria, à habitabilidade da Terra. É claramente uma questão de segurança que terá um grande impacto nas relações entre países. E, sobretudo, entre os diferentes povos que enfrentam uma diminuição dos seus já escassos recursos. Creio que algumas sociedades conseguirão adaptar-se. A Europa ou a América, por exemplo, são continentes com muitos recursos a nível monetário, populacional, de conhecimento organizacional e infraestrutural, enfim. Mas países como o Níger e o Burkina Faso, por exemplo, como irão eles adaptar-se? Infelizmente serão os mais afetados pelas alterações climáticas. Há uma coisa que eu quero deixar bem clara. Não há adaptação possível a este tipo de alterações. Temos de evitá-las. E temos de evitá-las reduzindo as emissões de combustíveis fósseis, adotando consumos energéticos mais eficientes e utilizando mais energias renováveis, como a eólica e a solar. Atualmente existe um grande fosso entre a ação política e as necessidades apontadas pelos cientistas. Precisamos de políticas e medidas comuns. Não devemos centrar-nos em políticas e medidas individuais. Tem de ser uma posição de força. O combate às alterações climáticas é uma decisão política e, logo, governamental. O UNFCCC significa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. É um tratado, uma convenção, que foi concebida nos inícios da década de 1990, numa altura de crescente evidência científica que estava a ocorrer um aquecimento global e que a comunidade internacional tinha de tomar medidas contra isso. A UNFCCC é um organismo da ONU, está afiliada à ONU. E pensamos que conferências como esta são o ponto de encontro internacional onde a questão do aquecimento global pode e está a ser resolvida.
O protocolo de Kyoto já deu frutos, apesar do corte de 5% nas emissões não parecer lá grande coisa. Sem o protocolo de Kyoto, as emissões teriam subido muito mais nos países que se comprometeram a reduzir as emissões. Os dois principais países industrializados que não assinaram o protocolo de Kyoto são os Estados Unidos e a Austrália. Creio que a seu tempo ambos acabarão por ratificá-lo. É evidente que o presidente Bush não vai ratificá-lo, mas a Austrália poderá mudar. Não nos esqueçamos que os Estados australianos, é um sistema federal, tal como nos Estados Unidos, são muito propensos à ratificação do protocolo de Kyoto. Por enquanto, e infelizmente, não existe uma política federal sobre alterações climáticas nos Estados Unidos. Não obstante, apesar da falta de ação federal, e talvez como resposta a isso mesmo, há estados que assumiram um papel cada vez mais proativo em relação às alterações climáticas. O furacão Katrina nos Estados Unidos deu provavelmente um dos maiores contributos para a mudança da percepção que a opinião pública americana tem sobre as alterações climáticas. Creio que está mesmo a despertar os americanos para a realidade das alterações climáticas e para o facto de não ser um fenómeno que só afetará outros países. Os Estados Unidos e outros países desenvolvidos vão estar expostos a estas questões. Quais poderiam ser os incentivos? Bem, os Estados Unidos veem, já podem agora ver, que existe um novo instrumento, o comércio de emissões. Estamos a criar atualmente um novo mercado. E é muito estranho para um americano que exista um novo mercado em desenvolvimento no qual não possa participar. Eles questionam como podemos entrar nesse novo mercado. É muito fácil. Ratifiquem o protocolo de Kyoto. É uma coisa muito difícil para os Estados Unidos porque é o país que mais gases de estufa emite. O debate sobre o modelo energético é crucial e estratégico para qualquer país e é necessário realizá-lo. Estamos a correr contra o tempo. Há prazos a cumprir. Por outras palavras, ao ritmo de crescimento atual, estamos a falar em 20 ou 30 anos como um período de necessidade iminente, durante o qual os cientistas dirão que efeitos teremos de enfrentar. Há muitas coisas que temos de fazer para mitigar o aquecimento global e as nossas emissões de gases de estufa. Os sistemas energéticos, a nível elétrico, de transportes, de aquecimento doméstico ou de utilizações industriais, são muito ineficientes em todo o mundo. A primeira grande medida é melhorar a eficiência dos nossos sistemas energéticos. A nossa segunda medida é mudar o tipo de tecnologias que usamos para gerar eletricidade. Temos de reduzir o consumo de carvão e talvez deixar de usar petróleo. Creio que o método correto é ter uma política agressiva de utilização conjunta de energias renováveis e nuclear. Não podemos ficar à espera de uma cura milagrosa. Não há uma solução única. Temos de combinar energias. Atualmente, há 3 grandes fontes de energia. Combustíveis fósseis, com 85%, hidráulica e nuclear, ambas com cerca de 8%, e outras energias com 1%. Precisamos de pegar nesse 1% e expandi-lo. Temos de expandir a energia hidráulica, mas é a energia nuclear que pode ser expandida em grande escala. O problema com a energia nuclear, para além das questões por resolver relativamente aos resíduos nucleares e às questões de segurança, é ser muito dispendiosa e poder simplesmente não render. A energia nuclear está dependente de um recurso, que é o urânio. E o urânio é um recurso limitado.
Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica, os recursos comprovados que atualmente existem no planeta são suficientes para as centrais nucleares já existentes durante apenas mais 68 anos.